Serei o que quero ser. Inconscientemente estamos formando hábitos a cada momento de nossas vidas. Alguns são hábitos de natureza desejável, alguns são de natureza indesejável. Alguns, embora não sejam tão ruins em si mesmos, são extremamente ruins em seus efeitos cumulativos e, às vezes, nos causam muita perda, muita dor e angústia, enquanto seus opostos trariam, pelo contrário, tanta paz e alegria quanto um aumentando continuamente o poder. Temos ao nosso alcance determinar a todo momento que tipos de hábitos devem se formar em nossas vidas. Em outras palavras, a formação de hábitos, a construção de caráter, é uma questão de mero acaso, ou temos isso sob nosso próprio controle? Temos, total e absolutamente. Serei o que quero ser, pode ser dito e deve ser dito por toda a alma humana. Depois que isso foi dito com bravura e determinação, e não apenas dito, mas plenamente realizado interiormente, algo ainda permanece. Ainda resta algo a dizer sobre a grande lei subjacente à formação de hábitos e à construção de caráter, pois existe um método simples, natural e completamente científico que todos deveriam conhecer. Um método pelo qual velhos hábitos indesejáveis de vincular a terra podem ser quebrados e novos hábitos desejáveis de elevar o céu podem ser adquiridos. Um método pelo qual a vida em parte ou em sua totalidade pode ser alterada, desde que seja suficientemente sincero para conhecer e, sabendo disso, para aplicar a lei. O pensamento é a força subjacente a tudo. E o que queremos dizer com isso? Simplesmente isto: todos os seus atos, todos os atos conscientes, são precedidos por um pensamento. Seus pensamentos dominantes determinam suas ações dominantes. No domínio de nossas próprias mentes, temos controle absoluto, ou deveríamos ter, e se a qualquer momento não o tivermos, existe um método pelo qual podemos obter controle, e no domínio da mente nos tornarmos mestres completos. Para chegar ao fundamento do assunto, vejamos isso por um momento. Pois, se o pensamento é sempre pai de nossos atos, hábitos, caráter, vida, então primeiro é necessário que saibamos completamente como controlar nossos pensamentos. Aqui, vamos nos referir àquela lei da mente que é a mesma que é a lei em conexão com o sistema nervoso reflexo do corpo, a lei que diz que sempre que alguém faz uma determinada coisa de uma certa maneira, é mais fácil fazer isso. A mesma coisa da mesma maneira da próxima vez, e ainda mais fácil da próxima, e da próxima e da próxima, até que, com o tempo, aconteça que não é necessário nenhum esforço ou nenhum esforço que valha a pena falar, mas, pelo contrário, exigiria o esforço. A mente carrega consigo o poder que perpetua seu próprio tipo de pensamento, o mesmo que o corpo carrega através do sistema nervoso reflexo o poder que perpetua e facilita continuamente seus próprios atos particulares. Assim, um simples esforço para controlar os pensamentos, um cenário simples, mesmo que o primeiro fracasso seja o resultado. Cada um, então, pode aumentar o poder de determinar, controlar seu pensamento, o poder de determinar que tipos de pensamento ele deve e que tipos ele não deve entreter. Pois nunca nos lembremos desse fato, todo esforço sincero de qualquer linha facilita um pouco o fim de cada esforço subsequente, mesmo que, como já foi dito, aparente fracasso seja o resultado dos esforços anteriores. É um caso em que até o fracasso é um sucesso, pois o fracasso não está no esforço, e todo esforço sério acrescenta um incremento de poder que acabará por atingir o fim pretendido. Podemos, então, obter o máximo e poder completo de determinar que caráter, que tipo de pensamento nós recebemos. Vamos agora dar atenção a 2 ou 3 casos concretos. Aqui está um homem, o caixa de um grande estabelecimento mercantil ou o caixa de um banco. Em seu jornal da manhã, ele lê sobre um homem que de repente se tornou rico, ganhou uma fortuna de $500 mil ou $1 milhão em poucas horas através de especulações no mercado de ações. Talvez ele tenha visto um relato de outro homem que fez praticamente a mesma coisa ultimamente. Ele não é suficientemente sábio, no entanto, para compreender o fato de que quando ele lê 1 ou 2 casos desse tipo, ele pode encontrar, se ele examinasse o assunto com cuidado, 100 ou 200 casos de homens que perderam tudo o que tinham.
teve da mesma maneira. Ele pensa, no entanto, que ele será um dos afortunados. Ele não percebe completamente que não há atalhos para a riqueza feita honestamente. Ele faz parte de suas economias, e como é verdade em praticamente todos os casos desse tipo, ele perde tudo o que investiu, pensando agora que vê porque perdeu e que, se tivesse mais dinheiro, conseguiria recuperar o que perdeu e, talvez, além disso, faça uma quantia considerável, e faça isso rapidamente, pensando em usar alguns dos fundos de que é responsável. Em 9 de 10 casos, se não 10 em cada 10, os resultados que inevitavelmente seguem isso são conhecidos o suficiente para tornar desnecessário segui-lo mais longe. Onde está a segurança do homem à luz do que estamos considerando? Simplesmente isto, no momento em que o pensamento de usar, para seu próprio propósito, fundos pertencentes a outras pessoas, entrar em sua mente, se ele for sábio, instantaneamente afastará o pensamento de sua mente. Se ele é um tolo, ele vai se divertir. No grau em que ele se diverte, isso crescerá sobre ele, isso se tornará o pensamento absorvente em sua mente, finalmente se tornará o senhor de sua força de vontade e, por meio de passos que se sucedem rapidamente, desonra, vergonha, degradação, penitenciária e remorso serão seus. É fácil para ele tirar o pensamento de sua mente quando ele pela primeira vez entra, mas como ele adverte, cresce em proporções que tornam-se cada vez mais difíceis de tirar da cabeça, e aos poucos se torna praticamente impossível para ele fazer isso. A luz da partida, que apenas um pouco de respiração extinguira a princípio, transmitiu uma chama que está furiosa por todo o edifício, e agora é quase, se não totalmente, impossível conquistá-la. Vamos notar outro caso concreto. Um caso trivial, talvez, mas no qual possamos ver como o hábito é formado e também como o mesmo hábito pode ser desformado. Aqui está um jovem, ele pode ser filho de pais pobres ou filho de pais ricos, um nas fileiras comuns da vida, ou um de alta posição social, o que isso significa? Ele é de bom coração, um dos bons impulsos em geral, um bom companheiro. Ele está com alguns companheiros do mesmo tipo geral. Eles estão fora para uma noite agradável, fora por um bom tempo. Às vezes, costumam ser impensados, até descuidados. A sugestão é feita por uma empresa, não que eles fiquem bêbados, não, de jeito nenhum, mas apenas que eles vão e bebem algo juntos. O jovem que mencionamos pela primeira vez, querendo ser genial, mal ouve a sugestão que entra em sua consciência interior de que será melhor para ele não se envolver com os outros nisso. Ele não para por tempo suficiente para perceber o fato de que a maior força e nobreza de caráter reside sempre em assumir uma posição firme no assessor da direita, e se deixa influenciar por nada que enfraqueça essa posição. Ele vai, portanto, com seus companheiros para o local de bebida. Com o mesmo ou com outros companheiros, isso é repetido de vez em quando, e cada vez que é repetido, seu poder de dizer não diminui gradualmente. Dessa maneira, ele cresceu um pouco por intaxa que ante se os toma talvez de vez em quando sozinho. Ele não sonha, nem percebe em que grau ele está tendendo, gradualmente se transformou em uma forma menor de desejo por intaxa que antes. Pensando, no entanto, que ele será capaz de parar quando estiver realmente em risco de adquirir o hábito de beber, ele segue impensado e descuidadamente. Passaremos por cima das várias etapas intermediárias e chegaremos ao momento em que o encontrarmos um bêbado confirmado. É simplesmente a mesma velha história contada 1000 ou até 1.000.000 de vezes. Ele finalmente acorda para sua verdadeira condição, e através da vergonha, da angústia, da degradação e do desejo que lhe sobrevém, ele anseia pelo retorno dos dias em que era um homem livre. Mas a esperança quase desapareceu de sua vida. Teria sido mais fácil para ele nunca ter começado, e mais fácil para ele ter parado antes de alcançar sua condição atual, mas mesmo em sua condição atual, seja o mais baixo, o mais desamparado e sem esperança que se possa imaginar, ele tem o poder de sair dele e ser um homem livre mais uma vez. Deixe-nos ver. O desejo de beber vem sobre ele novamente. Se ele nutre o pensamento, o desejo, ele está perdido novamente. Sua única esperança,
seu único meio de escapar é o seguinte: no momento, sim, no instante em que o pensamento lhe ocorrer, se ele tirar isso da cabeça, apagará a pequena chama da partida. Se ele pensa no pensamento, a pequena chama se comunica até quase antes que ele perceba que um fogo consumidor está aceso, e então o esforço é quase inútil. O pensamento deve ser banido da mente no instante em que entra. O flerte com isso significa fracasso e derrota, ou uma luta que será indescritivelmente mais violenta do que seria se o pensamento fosse ejetado no início. E aqui devemos dizer uma palavra relativa a uma certa grande lei que podemos chamar de lei da indireta. Um pensamento pode ser tirado da mente de maneira mais fácil e mais bem-sucedida, não se concentrando nele, não tentando colocá-lo diretamente, mas jogando a mente em algum outro objeto, colocando outro objeto de pensamento na mente. Pode ser, por exemplo, o ideal de autodomínio completo e perfeito, ou pode ser algo de natureza totalmente distinta do pensamento que se apresenta, algo para o qual a mente se move facilmente e naturalmente. Com o tempo, isso se tornará o pensamento absorvente da mente, e o perigo é passado. Esse mesmo curso de ação repetido aumentará gradualmente o poder de esquecer mais rapidamente o pensamento da bebida como se apresenta, e gradualmente aumentará o poder de colocar na mente os objetos de pensamento que mais se deseja. O resultado será que, à medida que o tempo passa, o pensamento da bebida se apresenta cada vez menos e, quando se apresenta, pode ser tirado da mente mais facilmente a cada momento subsequente, até chegar a hora em que ele pode ser apagado sem dificuldade, e eventualmente chegará o momento em que o pensamento não entrará mais na mente. Ainda outro caso, você pode ser mais ou menos de natureza irritável naturalmente, talvez, facilmente provocado pela raiva. Alguém diz algo ou faz algo que você não gosta, e seu primeiro impulso é mostrar ressentimento e possivelmente dar lugar à raiva. Na medida em que você permite que esse ressentimento se mostre, que se ceda à raiva, será mais fácil fazer a mesma coisa quando qualquer causa, mesmo uma causa muito pequena, se apresentar. Além disso, ficará cada vez mais difícil se abster dele, até que ressentimento, raiva e possivelmente até ódio e vingança se tornem características de sua natureza, privando-a de sol, charme e brilho para todos com quem você vem em contato. Se, no entanto, no instante em que surgir o impulso de ressentimento e raiva, você verificar isso de vez em quando e lançar a mente em algum outro objeto de pensamento, o poder crescerá gradualmente, fazendo a mesma coisa com mais facilidade, à medida que as causas sucessivas se apresentarem, até que chegará o tempo em que quase não haverá nada que possa irritá-lo e nada que possa levá-lo à raiva, até que, pouco a pouco, um brilho e charme inigualáveis da natureza e disposição se tornem habitualmente seus, um brilho e charme que você dificilmente acharia possível hoje. E, assim, podemos retomar caso após caso, característica após característica, hábito após hábito. O hábito de encontrar falhas e seu oposto são cultivados da mesma maneira, a característica do ciúme e seu oposto, a característica do medo e seu oposto. Do mesmo modo, crescemos amor ou ódio, desse modo, chegamos a ter uma visão sombria e pessimista da vida, que se objetiva em uma natureza, uma disposição desse tipo, ou cultivamos essa natureza ensolarada, esperançosa, alegre e dinâmica que traz consigo tanta alegria e beleza e poder para nós mesmos, assim como muita esperança, inspiração e alegria para todo o mundo. Não há nada mais verdadeiro em relação à vida humana do que crescermos à semelhança daquelas coisas que contemplamos. Literal e científica e necessariamente verdadeira, é que como um homem pensa em seu coração, ele também é. A parte é seu personagem. Seu personagem é a soma total de seus hábitos. Seus hábitos foram formados por e têm seus atos conscientes, mas todo ato consciente é, como descobrimos, precedido por um pensamento. E assim temos, pensamento, por um lado, caráter, vida e destino, por outro. E simples torna-se quando lembramos que é simplesmente o pensamento do momento presente, e o momento seguinte em que estamos sobre nós, e depois o próximo, e assim por diante o tempo todo. Pode-se, dessa maneira, atingir quaisquer ideais que ele atingir.
são necessários 2 passos: primeiro, com o passar dos dias, formar os próprios ideais, e segundo, segui-los continuamente, aconteça o que acontecer, aonde quer que o levem. Lembre-se sempre de que o personagem grande e forte é aquele que está sempre pronto para sacrificar o prazer presente pelo bem futuro. Aquele que seguirá seus ideais mais elevados quando se apresentarem dia após dia, ano após ano, descobrirá que Dante, seguindo sua amada de mundo para mundo, finalmente a encontrou nos portões do paraíso, para que ele se encontre eventualmente nos mesmos portões. Podemos dizer que a vida não é por mero prazer passageiro, mas pelo desenvolvimento mais elevado que se pode alcançar, o caráter mais nobre que se pode crescer e pelo maior serviço que alguém pode render a toda a humanidade. Nisso, porém, encontraremos o maior prazer, pois nisto está o único verdadeiro prazer. Aquele que o encontraria por meio de atalhos, ou entrando em outros caminhos, inevitavelmente descobrirá que seu último estado é sempre pior que o primeiro, e se ele seguir outros caminhos, descobrirá que nunca encontrará prazer real e duradouro. A questão não é quais são as condições em nossas vidas, mas como encontramos as condições que encontramos lá. E sejam quais forem as condições, é imprudente e inútil olhá-las, mesmo que sejam condições que teríamos de outra maneira, na atitude de reclamar, pois a reclamação trará depressão, e a depressão enfraquecerá e possivelmente matará o espírito que geraria o poder que nos permitiria trazer para nossas vidas um conjunto inteiramente novo de condições. Para ser concreto, mesmo correndo o risco de ser pessoal, direi que em várias épocas da minha vida surgiram circunstâncias e condições de que, de bom grado, eu teria fugido na época, condições que causaram humilhação e vergonha na época e angústia de espírito. Mas, invariavelmente, com o tempo suficiente, eu, ou qualquer outra pessoa, pude olhar para trás e ver claramente a parte que toda a experiência do tipo que acabei de mencionar teve na minha vida. Eu vi as lições que era essencial para mim aprender, e o resultado é que agora eu não deixaria cair uma única dessas experiências da minha vida, humilhantes e difíceis de suportar como eram na época, não para o mundo. E aqui está também uma lição que aprendi: quaisquer que sejam as condições da minha vida hoje que não sejam as mais fáceis e agradáveis, e quaisquer que sejam as condições desse tipo que o tempo vindouro possa trazer, eu as tomarei exatamente como elas vêm, sem reclamar, sem depressão, e as encontrarei da maneira mais sábia possível, sabendo que são as melhores condições possíveis que poderiam estar na minha vida na época ou, caso contrário, não estariam lá, percebendo o fato de que, embora eu não possa ver no momento porque eles estão no meu vida, embora eu possa não ver exatamente qual o papel que eles têm para desempenhar, chegará a hora, e quando chegar, verei tudo e agradecer a Deus por todas as condições que vieram. Cada um é tão apto a pensar que suas próprias condições, suas próprias provações ou problemas ou tristezas, ou suas próprias lutas, conforme o caso, são maiores do que as da grande massa da humanidade, ou possivelmente maiores do que as de qualquer um. Mas no mundo, ele esquece que cada um tem suas próprias provações, problemas ou tristezas, ou lutas de hábitos a serem superados, e que isso é apenas o lote comum de toda a raça humana. Estamos aptos a cometer esse erro, na medida em que vemos e sentimos profundamente nossas próprias provações, condições adversas ou características a serem superadas, enquanto as de outras pessoas não vemos tão claramente e, portanto, estamos aptos a pensar que eles não são de todo iguais aos nossos. Cada um tem seus próprios problemas para resolver. Cada um deve resolver seus próprios problemas. Cada um deve aumentar a percepção que lhe permitirá ver quais são as causas que trouxeram as condições desfavoráveis à sua vida. Cada um deve aumentar a força que lhe permitirá enfrentar essas condições e colocar em operação forças que trarão um conjunto diferente de condições. Podemos ajudar um ao outro por meio de sugestão, por trazer um ao outro o conhecimento de certas leis e forças superiores. Leis e forças que tornarão mais fácil fazer o que faríamos. O fazer, no entanto, deve ser feito por cada um por si. E assim, a maneira de sair de qualquer condicionamento em que entramos, consciente ou inadvertidamente, intencional ou involuntariamente,
é reservar um tempo para analisar as condições diretamente e encontrar a lei pela qual elas surgiram. E quando descobrimos a lei, a coisa a fazer não é se rebelar contra ela, não resistir a ela, mas segui-la trabalhando em harmonia com ela. Se trabalharmos em harmonia com ele, trabalhará para o nosso bem maior e nos levará aonde desejamos. Se nos opusermos, se resistirmos, se não conseguirmos trabalhar em harmonia com isso, acabará por nos despedaçar. A lei é imutável em seu funcionamento. Vá em frente, e isso traz todas as coisas do nosso jeito, resistir a isso e traz sofrimento, dor, perda e desolação. É verdade, então, não, quais são as condições na vida de alguém, mas como ele atende às condições que encontra lá. Isso determinará tudo. E se a qualquer momento estivermos aptos a pensar que nosso próprio lote é o mais difícil que existe, e se pudermos a qualquer momento nos convencer de que não podemos encontrar ninguém cujo lote seja um pouco mais difícil que o nosso, vamos depois estude um pouco o personagem Pompelia, no poema de Browning e depois de estudá-lo, graças a Deus que as condições de nossa vida são tão favoráveis, e então, partimos com um espírito confiante e intrépido para atualizar as condições que mais desejamos. O pensamento está no fundo de todo progresso ou retrocesso, de todo sucesso ou fracasso, de tudo o que é desejável ou indesejável na vida humana. O tipo de pensamento que entretemos cria e desenha condições que se cristalizam sobre ele, condições exatamente iguais na natureza, como é o pensamento que lhes dá forma. Pensamentos são forças, e cada um cria seu tipo, quer percebamos ou não. A grande lei do poder de atração da mente, que diz que o semelhante cria o semelhante, e que o semelhante atrai o semelhante, está continuamente trabalhando em toda a vida humana, pois é uma das grandes leis imutáveis do universo. Para alguém tirar um tempo para ver claramente as coisas que ele alcançaria e, em seguida, manter esse ideal de forma constante e contínua diante de sua mente, nunca permitindo que a fé, suas forças de pensamento positivas, se dá lugar ou seja neutralizada por dúvidas e medos e, em seguida, dedicar-se a fazer todos os dias o que suas mãos descobrem, nunca reclamando, mas gastando o tempo que ele gastaria em reclamação, concentrando suas forças de pensamento no ideal que sua mente construiu. Mais cedo ou mais tarde trará sobre a materialização completa daquilo para o qual ele se propõe. Existem aqueles que, quando começam a entender o fato de que existe o que podemos chamar de ciência do pensamento, que, quando começam a perceber que, através da instrumentalidade de nossas forças espirituais e espirituais interiores, temos o poder de moldar gradualmente as condições cotidianas da vida como as teríamos, seu entusiasmo inicial não é capaz de ver os resultados tão rapidamente quanto eles esperam e é capaz de pensar, portanto, que, afinal, não há muito naquilo que acabou de chegar ao seu conhecimento. Eles devem lembrar, no entanto, que, ao tentar superar um antigo hábito ou desenvolver um novo hábito, tudo não pode ser feito de uma só vez. Na medida em que tentamos usar as forças do pensamento, continuamente nos tornamos capazes de usá-las de maneira mais eficaz. O progresso é lento no início, mais rápido à medida que avançamos. O poder cresce usando, ou, em outras palavras, o uso traz um poder continuamente crescente. Isso é governado por lei da mesma forma que todas as coisas em nossas vidas, e todas as coisas no universo a nosso redor. Todo ato e progresso feito pelo músico estão em total conformidade com a lei. Ninguém que começa o estudo da música pode, por exemplo, sentar-se ao piano e tocar a peça de um mestre no primeiro esforço. Ele não deve concluir, no entanto, nem conclui que a peça do mestre não pode ser tocada por ele ou, nesse caso, por ninguém. Ele começa a praticar a peça. A lei da mente que já vimos vem em seu auxílio, segundo a qual sua mente segue a música com mais facilidade, mais rapidamente, e com mais segurança a cada vez que se sucede, e também entra em operação e em seu auxílio a lei subjacente à ação do sistema nervoso reflexo do corpo, que também observamos, em que seus dedos coordenam seus movimentos com o movimento. Movimentos de sua mente mais prontamente, mais rapidamente e com mais precisão a cada momento sucessivo, até que pouco a pouco chegue o momento em que ele tropeça, aquilo em que não há harmonia,
nada além de discórdia, finalmente se revela como a música do Mestre, a música que emociona e move massas de homens e mulheres. O mesmo ocorre no uso das forças do pensamento. É a reiteração, a constante reiteração de o que também notamos, em que seus dedos coordenam seus movimentos com os movimentos de sua mente mais prontamente, mais rapidamente e com mais precisão a cada momento subsequente, até que pouco a pouco chegue o momento em que ele tropeça, aquilo em que não há harmonia, nada além de discórdia, finalmente se revela como a música do Mestre, a música que emociona e move massas de homens e mulheres. O mesmo ocorre no uso das forças do pensamento. É a reiteração, a constante reiteração de o que também notamos, em que seus dedos coordenam seus movimentos com os movimentos de sua mente mais prontamente, mais rapidamente e com mais precisão a cada momento subsequente, até que pouco a pouco chegue o momento em que ele tropeça, aquilo em que não há harmonia, nada além de discórdia, finalmente se revela como a música do Mestre, a música que emociona e move massas de homens e mulheres. O mesmo ocorre no uso das forças do pensamento. É a reiteração, a constante reiteração de finalmente se revela como a música do Mestre, a música que emociona e move massas de homens e mulheres. O mesmo ocorre no uso das forças do pensamento. É a reiteração, a constante reiteração de finalmente se revela como a música do Mestre, a música que emociona e move massas de homens e mulheres. O mesmo ocorre no uso das forças do pensamento. É a reiteração, a constante reiteração de o pensamento que aumenta o poder de se concentrar continuamente no pensamento, e que finalmente traz manifestação. Há uma construção de caráter não apenas para os jovens, mas também para os idosos. E que diferença há entre os idosos? Quantos envelhecem graciosamente e quantos envelhecem de maneiras de natureza bastante diferente? Há uma doçura e charme que combinam atratividade na velhice, da mesma forma que há algo que não pode ser descrito por essas palavras. Alguns se tornam cada vez mais queridos pelos amigos e pelos familiares imediatos, enquanto outros se tornam donos da ideia de que os amigos e os familiares têm menos consideração por eles do que antigamente, e muitas vezes são não muito errado. Um vê continuamente mais na vida para desfrutar, o outro vê continuamente menos. Um se torna mais querido e atraente para os outros, o outro menos. E por que é isso? Por acaso? De jeito nenhum. Pessoalmente, não acredito que exista algo como o acaso em toda a vida humana, nem mesmo no mundo ou no grande universo em que vivemos. A única grande lei de causa e efeito é absoluta, e o efeito é sempre associado à sua própria causa peculiar, embora às vezes tenhamos que voltar consideravelmente além do que estamos acostumados a fim de encontrar a causa, a mãe desse ou daquele efeito, ou atualizada, embora não necessariamente atualizada permanentemente. Doença. Por que, então, a grande diferença nos dois tipos de idosos? Um evita a imaginação preocupante, temente, irritante e sem fundamento, enquanto o outro parece especialmente cultivá-los, dar-se especialmente a eles. E por que é isso? Em um determinado momento da vida, diferindo um pouco em pessoas diferentes, estados mentais, hábitos e características ao longo da vida começam a se concentrar e a vir à superfície e, por assim dizer, predominando pensamentos e estados mentais começam a se mostrar em qualidades e características atualizadas como nunca antes, e ninguém está imune. Na pista que leva ao pomar a uma árvore. Durante anos, produz apenas frutas naturais. Não faz muito tempo desde que foi enxertado. A primavera chegou e se foi. Metade da árvore estava em flor e a outra metade também. As flores de cada parte não podiam ser distinguidas pelo observador casual. As flores foram seguidas por frutos jovens, que pairam abundantemente em toda a árvore. Há apenas uma pequena diferença nisso agora, mas, algumas semanas depois, a diferença de forma, tamanho, cor, sabor e manutenção das qualidades será tão acentuada que ninguém poderá deixar de diferenciá-las ou ter dificuldade em escolher entre elas. A maçã será uma maçã verde e amarelada, um tanto dura e retorcida, azeda e amarelada, e manterá apenas algumas semanas no outono do ano.
A outra será uma maçã grande, delicadamente com sabor, suave. Mas por que esse incidente do jardim da natureza? Até um certo período no crescimento da fruta, embora o interior, formando qualidades das maçãs, fosse ligeiramente diferente desde o início, havia pouco para diferenciá-las. Em um certo período de seu crescimento, no entanto, suas diferentes qualidades interiores começaram a se exteriorizar tão rapidamente e tão acentuadamente que os dois frutos se tornaram de um tipo tão vastamente diferente que, como vimos, ninguém poderia hesitar em escolher entre eles. E sabendo que, uma vez que a alma, a formação e as qualidades determinantes de cada uma delas, podemos dizer de antemão com certeza absoluta o que ela será, o produto exteriorizado de cada porção da árvore. E é exatamente o mesmo na vida humana. Se alguém tiver uma idade avançada bonita e atraente, deve iniciá-la na juventude e na meia-idade. Se, no entanto, ele negligenciou ou falhou nisso, ele pode, sabiamente, adaptar-se às circunstâncias e dar-se zelosamente a colocar em operação todas as forças e influências necessárias para o contrabalanceamento. Onde há vida, nada se perde irremediavelmente, embora o gozo do bem maior possa demorar. Mas se alguém tem uma idade avançada especialmente bonita e atraente, deve iniciá-la no início e no meio da vida, pois surge uma espécie de processo de arredondamento, quando hábitos de pensamento de vida longa começam a surgir. Um poder fortemente dominante, e os hábitos de pensamento de uma vida começam a vir à tona. Velhice prestativa, embelezada e consagrada que é tão bem-vinda e tão atraente tanto para si como para todos com quem entra em contato. Além disso, ambos os tipos de pensamentos, qualidades e disposições exteriorizam-se na voz, nos modos peculiarmente diferentes em que marcam o rosto, na inclinação ou na falta de inclinação na forma, como também nas condições saudáveis ou não saudáveis. Mente e corpo, e sua suscetibilidade a distúrbios e fraquezas de vários tipos. Não é uma coisa ruim para cada um de nós ter uma pequena filosofia em sua vida. Será de grande ajuda à medida que ele avança na vida, muitas vezes será uma fonte de grande conforto, bem como de força, em tempos difíceis e mais tarde na vida. Podemos até, embora gentilmente talvez, fazer esporte de quem tem sua pequena filosofia, mas, a menos que tenhamos algo parecido, chegará o momento em que a própria falta nos zombará. Às vezes, embora não necessariamente, às vezes, quem o possui nem sempre é tão bem-sucedido nos negócios quando se trata de um sucesso puramente financeiro ou comercial, mas fornece muitas vezes algo muito real na vida que o dinheiro ou apenas o sucesso nos negócios está faminto, embora ele não saiba qual é a verdadeira falta e, embora ele não tenha dinheiro suficiente em todo o mundo para comprá-lo, ele sabia. É bom encontrar nosso centro cedo e, se não cedo, tarde, mas, tarde ou cedo, a coisa a fazer é encontrá-lo. Enquanto estamos na vida, o essencial é desempenhar nosso papel de forma corajosa e bem e manter nosso interesse ativo em todas as suas fases variadas, da mesma forma que é bom poder nos adaptar sempre às mudanças de condições. É pelos ventos do céu soprando sobre ele continuamente e mantendo-o em constante movimento, ou por seu contínuo movimento contínuo, que a água na piscina ou no córrego é mantida doce e clara, pois, do contrário, ficaria estagnada e coberta de lodo. Se somos atraentes ou pouco atraentes para nós mesmos e para os outros, a causa está em nós mesmos. Isso é verdade para todas as idades e é bom para nós, jovens ou velhos, reconhecê-lo. É bom, outras coisas serem iguais, nos adaptarmos àqueles que nos rodeiam, mas dificilmente é justo que os idosos pensem que toda a adaptação deve ser da parte dos jovens, sem nenhum dever a fim da parte deles. Muitas vezes a velhice perde muito de sua atratividade por conta de uma noção peculiar desse tipo. O princípio da reciprocidade deve se manter em todas as idades da vida, e seja qual for a idade, se não observamos, ela sempre resulta mais cedo ou mais tarde em nossa própria ruína. Estamos todos na grande peça da vida, comédia e tragédia, sorrisos e lágrimas, sol e sombra, verão e inverno, e com o tempo tomamos todas as partes. Devemos tomar nossa parte, seja o que for, a qualquer momento,
sempre com bravura e com uma profunda apreciação de todas as oportunidades, e um alerta agudo a cada turno, conforme a peça progride. Uma boa entrada e uma boa saída contribuem fortemente para o desempenho de um papel merecidamente digno. Talvez nem sempre possamos escolher exatamente como faríamos com os detalhes de nossa entrada, mas todos podemos determinar a maneira de brincar e a maneira de sair, e esse homem nenhum poder pode nos negar. Isso em toda a vida humana pode se tornar realmente mais glorioso, por mais humilde que possa começar, ou por mais humilde que possa permanecer ou exaltar que possa se tornar, de acordo com os padrões convencionais de julgamento. Para mim, estamos aqui para a autorrealização divina através da experiência. Progredimos na medida em que manipulamos sabiamente todas as coisas que entram em nossas vidas e que somam a soma total da experiência de vida de cada um. Sejamos corajosos e fortes na presença de cada problema, que se apresenta e faz o melhor de todos. Ajudemos as coisas que podemos ajudar e não sejamos incomodados ou aleijados pelas coisas que não podemos ajudar. O grande Deus de todos está observando e manipulando essas coisas da maneira mais sábia e não precisamos temer ou mesmo ter preocupação com elas. Vida nem morte, pois a morte é vida. Ou melhor, é a rápida transição para a vida de outra forma, a retirada do casaco velho e a colocação de um novo, o afastamento do corpo material e o levar da alma um corpo novo e mais refinado, melhor adaptado às suas necessidades e arredores em outro mundo de experiência e crescimento e ainda maior autorrealização divina, sair com tudo o que ganhou dessa natureza neste mundo, mas sem bens materiais, uma passagem não da luz para as trevas, mas da luz para a luz, uma retomada da vida em outra, exatamente de onde a deixamos aqui, uma experiência que não deve ser evitada, temida ou temida, mas deve ser bem-vinda quando se trata de seu próprio modo e hora. Toda a vida é de dentro para fora. Isso é algo que não pode ser reiterado com muita frequência. As fontes da vida são todas de dentro. Sendo isso verdade, seria bom dedicar mais tempo à vida interior do que estamos acostumados a dar, especialmente neste mundo ocidental. Não há nada que nos traga retornos tão abundantes que levemos um pouco de tempo no silêncio todos os dias de nossas vidas. Precisamos disso para tirar as torções de nossas mentes e, portanto, de nossas vidas. Precisamos disso para formar melhor os ideais mais elevados da vida. Precisamos disso para ver claramente em mente as coisas nas quais devemos nos concentrar e focar as forças do pensamento. Precisamos disso para renovar continuamente e manter nossa conexão consciente com o infinito. Precisamos disso para que a correria e a pressa de nossa vida cotidiana não nos afastem da percepção consciente do fato de que o espírito da vida e do poder infinito que está por trás de tudo, trabalhando em e através de todos, a vida de todos, é a vida da nossa vida e a fonte do nosso poder, e que fora disso não temos vida e não temos poder. Perceber esse fato completamente, e viver conscientemente o tempo todo, é encontrar o reino de Deus, que é essencialmente um reino interior, e nunca pode ser outra coisa. O reino dos céus deve ser encontrado apenas no interior, e isso é feito de uma vez por todas, e de uma maneira em que não poderia ser feito de outra maneira, quando chegamos à realização consciente e viva do fato de que em nosso verdadeiro eu somos essencialmente um com a vida divina, e nos abrimos continuamente para que esta vida divina possa falar e se manifestar através de nós. Dessa maneira, chegamos à condição em que estamos caminhando continuamente com Deus. Dessa maneira, a consciência de Deus se torna uma realidade viva em nossas vidas, e no grau em que se torna realidade, Ele nos leva à realização de sabedoria, discernimento e poder continuamente crescentes. Essa consciência de Deus na alma do homem é a essência, de fato, a soma e substância de toda a religião. Isso identifica a religião com todos os atos e todos os momentos da vida cotidiana. Aquilo que não se identifica com todos os momentos do dia e com todos os atos da vida é religião apenas no nome e não na realidade. Essa consciência de Deus na alma do homem é a única coisa ensinada uniformemente por todos os profetas, por todos os inspirados, por todos os videntes e místicos da história do mundo, a qualquer momento, em qualquer país, em qualquer religião, em qualquer religião.
pequenas diferenças que podemos encontrar em suas vidas e ensinamentos. Em relação a isso, todos eles concordam, de fato, essa é a essência de seus ensinamentos, pois também tem sido o segredo de seu poder e o segredo de sua influência duradoura. É a atitude da criança que é necessária antes que possamos entrar no reino dos céus. Como foi dito, se você não se tornar criança, não poderá entrar no reino dos céus. Pois então percebemos que por nós mesmos não podemos fazer nada, mas é apenas quando percebemos que é a vida e o poder divinos trabalhando dentro de nós, e é apenas quando nos abrimos que isso pode funcionar através de nós, que somos. Ou pode fazer qualquer coisa. É assim que a vida simples, que é essencialmente a vida de maior prazer e maior realização, é iniciada. No Oriente, as pessoas em classe levam muito mais tempo no silêncio do que nós. Alguns deles levam isso possivelmente a um extremo tão grande quanto o oposto, com o resultado de que eles não atualizam e objetivam na vida exterior as coisas que eles sonham na vida interior. Damos tanto tempo às atividades da vida exterior que não tomamos tempo suficiente no sossego para formar na vida interior, espiritual, os ideais e as condições que teríamos atualizado e manifestado na vida exterior. O resultado é que tomamos a vida de uma maneira aleatória, tomando-a como ela vem, pensando pouco sobre ela até que, talvez, seja empurrada por algumas experiências amargas, em vez de moldá-la, através da ação das forças internas, exatamente como gostaríamos. Precisamos encontrar o feliz equilíbrio entre os costumes nesse aspecto dos mundos oriental e ocidental, e ir ao extremo nem de um nem de outro. Isso por si só dará a vida ideal, e é apenas a vida ideal que é a vida completamente satisfatória. No Oriente, há muitos que ficam dia após dia sentados em silêncio, meditando, contemplando, idealizando, com os olhos focados no estômago em devaneio espiritual, enquanto, devido à falta de atividades externas, no estômago, eles estão realmente morrendo de fome. Neste mundo ocidental, homens e mulheres, na pressa e atividade de nossa vida acostumada, estão correndo de um lado para outro, sem centro, sem fundamento sobre o qual se apoiar, nada com o qual possam ancorar suas vidas, porque não levam tempo suficiente para perceber qual é o centro, qual é a realidade de suas vidas. Se o oriental fizesse sua contemplação e depois se levantasse e fizesse seu trabalho, ele estaria em melhores condições, ele estaria vivendo uma vida mais normal e satisfatória. Se nós, no Ocidente, dedicarmos mais tempo à pressa e à atividade da vida para contemplação, meditação, idealização, familiarização com nosso verdadeiro eu, e então continuarmos nosso trabalho manifestando os poderes do nosso verdadeiro eu, estaríamos muito melhor, porque estaríamos vivendo uma vida mais natural, mais normal. Encontrar o centro de alguém, tornar-se centralizado no infinito, é o primeiro grande essencial de toda a vida satisfatória, e então sair, pensando, falando, trabalhando, amando, vivendo, a partir deste centro. No edifício mais alto do caráter, como temos considerado, há aqueles que sentem que são prejudicados pelo que chamamos de hereditariedade. Em certo sentido, eles estão certos, em outro sentido, eles estão totalmente errados. É da mesma maneira que o pensamento que muitos antes de nós os inculcaram através do dístico da New England Primer, na queda de Adão, pecamos a todos. Agora, em primeiro lugar, é bastante difícil entender a justiça disso, se é verdade. Em segundo lugar, é bastante difícil entender por que isso é verdade. E em terceiro lugar, não há verdade nisso. Agora estamos lidando com o verdadeiro eu essencial e, por mais velho que seja Adão, Deus é eterno. Isso significa você, isso significa eu, significa toda a alma humana. Quando percebemos completamente esse fato, vemos que a hereditariedade é uma palheta que é facilmente quebrada. A vida de cada um está em suas próprias mãos e ele pode fazê-lo em caráter, em conquista, em poder, na autorrealização divina e, portanto, em influência, exatamente o que ele deseja fazer. Todas as coisas com as quais ele mais sonha são suas, ou podem se tornar assim, se ele for realmente sincero, e à medida que ele se eleva cada vez mais ao seu ideal e cresce na força e influência de seu caráter,
ele se torna um exemplo e uma inspiração para todos com quem entrar em contato, de modo que através dele os fracos e vacilantes são encorajados e fortalecidos, para que aqueles de baixos ideais e de um tipo de vida baixo instintivamente e inevitavelmente tenham seus ideais aumentados, e os ideais de ninguém podem ser elevados sem que isso apareça em sua vida exterior. À medida que avança em seu entendimento e compreensão do poder e da potência das forças do pensamento, ele descobre que muitas vezes, através do processo de sugestão mental, pode ser de tremenda ajuda para quem é fraco e com dificuldades, enviando-o agora e então, e mantendo-o continuamente no pensamento mais elevado, no pensamento da mais alta força, sabedoria e amor. O poder da sugestão mental, é um que tem enormes possibilidades para o bem, se apenas estudarmos cuidadosamente, entendê-lo completamente e usá-lo corretamente. Ele descobre que muitas vezes, através do processo de sugestão mental, pode ser de tremenda ajuda para quem é fraco e com dificuldades, enviando-o de vez em quando e mantendo-o continuamente no pensamento mais elevado, no pensamento da força mais alta, sabedoria e amor. O poder da sugestão mental, é um que tem enormes possibilidades para o bem, se apenas estudarmos cuidadosamente, entendê-lo completamente e usá-lo corretamente. Ele descobre que muitas vezes, através do processo de sugestão mental, pode ser de tremenda ajuda para quem é fraco e com dificuldades, enviando-o de vez em quando e mantendo-o continuamente no pensamento mais elevado, no pensamento da força mais alta, sabedoria e amor. O poder da sugestão mental, é um que tem enormes possibilidades para o bem, se apenas estudarmos cuidadosamente, entendê-lo completamente e usá-lo corretamente. Quem leva tempo suficiente no silêncio mentalmente para formar seus ideais, tempo suficiente para criar e manter continuamente sua conexão consciente com o infinito, com a vida e as forças divinas, é aquele que melhor se adapta à vida extenuante. Ele é quem pode sair e lidar, com sagacidade e poder, com quaisquer questões que possam surgir nos assuntos da vida cotidiana. Ele é quem está construindo não por anos, mas por séculos, não pelo tempo, mas pelas eternidades. E ele pode sair sabendo não para onde vai, sabendo que a vida divina dentro dele nunca o falhará, mas o guiará até que ele veja o Pai cara a cara. Ele está construindo ao longo dos séculos, porque somente o que é o mais alto, o mais verdadeiro, o mais nobre e o melhor, permanecerá à prova dos séculos. Ele está construindo para a eternidade porque quando a transição que chamamos de morte ocorre, vida, caráter, autodomínio, autorrealização divina, as únicas coisas que a alma, quando despojada de tudo o mais, leva consigo, ele tem em abundância, na vida ou quando chega a hora da transição para outra forma de vida, ele nunca tem medo, porque sabe e percebe que atrás dele, dentro dele, além dele, há infinita sabedoria e amor, e nisso ele está eternamente centrado, e dele nunca pode ser separado. Como Witcher, ele canta. Não sei onde suas ilhas se erguem. Suas palmeiras frondosas no ar. Eu só sei que não posso andar à deriva. Além de seu amor e carinho.